Tem uma coisa muito interessante de se entender, que muitas pessoas nascem com a mediunidade bloqueada. O que significa isso? Em vidas passadas, essas pessoas podem ter sido grandes médiuns. Mas lembra que eu falei que a gente pode escolher a mediunidade positiva ou negativa? Essa pessoa pode ter escolhido a mediunidade negativa. Então ela tinha um grande potencial e usou para o mal. Ou ela pode ter sido morta, assassinada. Então pode ser uma grande curadora, um grande curador, uma pessoa que fez o bem, que curou, mas ela foi assassinada, ela foi morta. Foi decapitada, foi queimada viva, enfim. E esse espírito não soube lidar com aquele trauma, esse espírito não soube lidar com aquilo. E aí ele ficou traumatizado, ele ficou com medo e não se liberou desse medo. Ele não compreendeu que isso fazia parte dessa transformação, desse fluxo. Ou essa pessoa foi perseguida, ou ela foi traída por pessoas que ela amava, ela foi traída e foi morta, entende? Então ela ficou com medo dessa mediunidade, ela ficou achando que essa mediunidade traz coisas ruins, ela não quer saber disso. E aí, o mundo espiritual, para que essa pessoa viva melhor nessa vida, assim, para que ela tenha uma chance de reencarnar e de poder aproveitar a sua missão também, porque assim, nem sempre a gente vai usar a mediunidade dessa forma que eu expliquei antes. Às vezes a gente está usando a mediunidade através da nossa profissão, como eu disse, né? Então, essa pessoa vai ficar bloqueada nesse sentido de utilizar essa mediunidade mais aflorada, e é como se ela fosse liberada em doses homeopáticas dessa mediunidade. Então, muita gente diz, eu tenho a minha mediunidade bloqueada. Sim, porque isso é proposital, é para o bem dessa pessoa. É porque talvez ela fosse se perder e fazer errado de novo, ou talvez ela fosse começar a puxar muita coisa negativa de outras pessoas e não saberia lidar com isso. Por quê? Porque ainda existe um medo dentro dela. Ela não está lidando com aquilo numa boa, ela não está lidando com aquela mediunidade como se fosse uma coisa, ela não iria lidar assim, entende? Tem pessoas que lidam com a mediunidade e com os fenômenos como se fosse algo muito natural, muito gostoso. Outras pessoas têm medo, lidam de outra forma. O mundo espiritual sabe o que está no coração de cada um, sabe o que está na mente de cada um. Então muitas vezes eles bloqueiam propositalmente. É a mesma coisa que quando eles bloqueiam a vida sexual de alguém. Às vezes é propositalmente que uma mulher não consegue atrair homens, porque se ela fosse atrair, ela ia atrair só lixo, e isso ia fazer mal para ela mediunicamente, porque ela ia começar a absorver aqueles obsessores das outras pessoas, e ela fica com a vida bloqueada sexualmente. Não faz mais sexo, não tem mais ninguém para se relacionar. Por quê? Porque aquilo vai ser ruim para ela, que ela não sabe lidar com aquela força. Ela não sabe lidar com aquela energia, ela atrai coisas negativas, entende? Então isso também vem como se fosse uma proteção. Então essa pessoa vai limpando, vai curando, e aí quanto mais preparada ela está, ela vai se preparando mediunicamente, aí vai sendo liberado esse potencial que talvez ela já teve lá numa outra vida, e para a proteção dela foi bloqueado. Ok? Então, beijos de luz e namastê. Até a próxima aula.